O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Alô, alô, boa tarde, queridos amigos e amigas do CT Hub. Nós estamos hoje aqui novamente com o nosso programa Síndicos e Síndicas Arquitetando. E hoje é um programa muito especial, né? Nós temos um convidado que vai se apresentar, não precisaria, porque todo mundo conhece o nosso amigo Marcelo Duarte, né? E vamos tratar aqui do assunto que ele mais gosta, e que nós gostamos também, e muito por causa dele, que é amar condomínios, gostar dos condomínios, cuidar dos condomínios. Esse é o nosso negócio. Eu vou pedir para o meu amigo aqui, Albélio Dias, perguntar para o Marcelo quem é Marcelo Duarte e por que ele ama condomínios. Maravilha, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do CT Hub. Não deixe de dar o joinha, isso é muito importante, e se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, né? Como meu amigo Percival Barbosa já falou, o nosso convidado é para lá de especial, né? Como se fala, Marcelo Duarte, né, que é um cara que puxa esse tema, né, do eu amo condomínio, que a empresa chama-se Eu Amo Condomínio, né? E o condomínio, além dessa questão do amor, né, que a gente coloca, também tem várias facetas por trás que são envolvidas também, né, que a gente vai trabalhar aqui. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, né, com os nossos encontros, que o Percival gosta de chamar, Síndicos e Síndicas Arquitetando. Seja muito bem-vindo, e, por gentileza, né, descreva aí um pouco da sua trajetória, que eu acho que tem gente ainda que não lhe conhece, né? São os novatos aqui do programa, e é importante saber quem você é. Muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Com você. Obrigado, gente. Olha, eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse problema de ego assim, eu estava inflado, estava lá em cima, porque a apresentação, Percival Barbosa, Albélio Dias, falar isso, eu vou dizer para vocês, gente, ó, se eu morrer amanhã, eu tô bem, porque dois gigantes do Faça isso mercado, não. Dois gigantes do mercado condominial, pessoas que eu admiro há muito tempo, como o Percival, que está acompanhando a nossa trajetória aí, já teve inaugurações de franqueados nossos, foi muito legal. E o Albélio, que eu de longe, né, vi esse trabalho maravilhoso do professor, né, do cientista, e eu dei a sorte gigante, para quem está assistindo, de que o mês passado nos encontramos num evento de síndicos grande lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu tive a honra, a sorte de poder abraçá-lo, né? E até estava contando aos dois aqui nos bastidores que eu tive a Covid essa semana, né? E graças a Deus estou aqui, como o Percival falou, o importante é que nós estamos aqui, deu tudo certo. Entrei para a estatística, né? Como muitos próximos, queridos, parentes nossos não tiveram essa sorte, mas estamos aí lutando, que acho que é isso que a gente precisa, né? Não importa quantas vezes a gente cai na vida, mas nossa disposição em levantar e fazer de novo, né? Então, estamos aqui de pé, né, depois de uma semana de cama. Obrigado, gente. Imagina, Vocês querem que conte quem é Marcelo Duarte? Um pouquinho? Por favor, quem é Marcelo Duarte? É um cara apaixonado por condomínio, como vocês já disseram, mas acho que é bacana esclarecer, né?
e essa história é com H, né? É gostoso que a gente conta uma história que possa motivar outras pessoas, mas é um sonhador, né? Um visionário. E eu vou explicar por que o visionário. Outro dia me chamaram de empreendedor. Eu falei, menos, acho que eu sou mais visionário do que empreendedor, porque empreender é muito complicado, né? Principalmente no país que nós estamos, né? Mas é a história, Percival e Alberto, que já sabem, do garoto com 19 anos, filho de uma cidade natal de Jacareí, que é interior de São Paulo. E aí o pai, que era um corretor, inclusive meu pai morreu em janeiro de 2020, recente agora, era o corretor vivo mais antigo do estado de São Paulo, morreu com todas as honrarias do Cresce, era 4.167. Vocês terem uma ideia, hoje quem for fazer o Cresce é 260 mil qualquer coisa, né? O dele era 4 mil. E estava forte, foi, infelizmente, diagnosticado com câncer no pulmão, foi muito rápido. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele foi o precursor, né? Dessa, inclusive do síndico profissional, porque imagina o seguinte, na década de 90, ele parando ele tinha uma construtora também, né? E ele foi ser síndico de alguns prédios que ele levantou. Então, o pessoal, ele era muito conhecido como Neto Duarte, né? Fica aqui e assume o cargo de síndico do prédio. Ele assumiu 3 na cidade de Jacareí. E como a gente é mal acostumado com esse negócio de share, por isso a gente quer sempre buscar essa vanguarda nos negócios, né? Nós éramos líderes absolutos em Jacareí, porque meu pai tinha 3 prédios, a cidade tinha 4. Então, dos 4, 3, meu pai era síndico externo, né? Que é hoje que é o síndico profissional. E até uma coisa que é engraçada, foi o meu berço, né? E hoje a gente ouve falar muito dessa profissionalização e tudo mais, e na verdade é uma coisa que foi muito natural na minha vida. Só que tinha um detalhe, o Percival e querido professor Albério, eu entrei de uma forma assim, ó, eu fiz 18, 19, você quer andar com o carro, quer um dinheirinho para tomar uma cervejinha com os amigos aí no fim de semana? Então você vai datilografar na máquina de escrever, chamava bloquetos da taxa condominial, eram 5 vias carbonada que eu tinha que colocar na máquina de escrever, fazer aquele negócio todo. Isso. E colocar Marcelo, lá. Eu já vi a foto dessa máquina de escrever. E ela foi e ela se foi, né? No incêndio. Depois tem no meu Instagram, depois a gente pode passar isso para o pessoal ver a história toda. Mas eu estava guardando essa máquina por um bom tempo já, né? 24 anos, na verdade, para ser mais preciso. E o pessoal falou, quanto tempo você está? Né? E aí eu sempre sonhei, assim, em me libertar da máquina de escrever, né? Eu falei, não, eu preciso arrumar um ofício, né? E eu falei para o meu pai, vamos montar uma empresa especializada para dar apoio ao síndico, né? Que hoje chamam de administrador até hoje, mas quem administra é o síndico, né? É o braço direito do síndico, uma empresa que possa servir síndicos, moradores, né? Que possa dar soluções, prover soluções para toda essa cadeia aí, condominial. E aí ele falou assim, não, filha, isso aí só tem problema, vai estudar, né? Se ele conhecesse o Albério na época, eu falei assim, olha aí, professor, olha, vai estudar, filho, vai fazer arquitetura, viu, Percival, que era o sonho. Então, pois entendeu? Que era o sonho, meu pai era técnico em edificações, e as obras dele quem tinha que assinar sempre eram os amigos, né? Porque ele teve esse curso, fez a construtora, mas não tinha um responsável técnico que assinasse um prédio de 10, 12 andares, né? E era muito engraçado, e sonhava até que os filhos fizessem engenharia civil ou arquitetura, né? E aí eu fui falar em condomínio, e aí a coisa foi, filho, condomínio tem muito problema, então, lembra das assembleias de condomínio? Então, cara, vai estudar. E aí eu pergunto para 2 grandes gigantes do mercado, né? Onde tem problema, tem o quê? Solução. Oportunidade. Oportunidade. Para a gente levar a solução. Então, eu falei assim, cara, se você pega um mercado hoje todo formadinho, que ninguém precisa de nada, então você não tem um negócio. E eu vou falar, passaram-se 24 anos, eu me tornei empresário, montei administradora, e detalhe, né? Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é isso? Isso. Gente, ao lado, não é. Né?
É ao lado. É um ditado popular. Ao lado, ao lado. Aí, a minha namorada, naquela época, estudante de engenharia de computação, fez PUC, né? Depois eram 500 alunos para 5 vagas na IBM, ela passou, era uma das 5 vencedoras ali da competição, e conseguiu se colocar lá, e ela virou para mim e falou assim, olha, eu realizo esse teu sonho, mas eu faço software para você administrar condomínio, mas tem uma condição. Eu falei, opa, me diga aí, qual que, né, já vai custar caro. E você falou assim, ó, vai ter que casar, vai ter que casar. Aí... Ué, o pedido foi o contrário, né? Agora eu entendi o Eu Amo Condomínios, né? Entendeu? Tá quase lá. E hoje eu conheço o Percival. Percival, vou te falar, hoje eu faço as contas, isso aí é até mais barato comprar um software, viu? É verdade. É verdade. Não é? E aí, verdade, cara, mas olha, se for ver que ela me deu o maior tesouro da minha vida, que é a Mariana, que é minha filha, que faz parte desse projeto. Quem já conhece, eu tenho a logo da Eu Amo Condomínio tatuada aqui no braço esquerdo. A Mariana fez no pescoço, mesmo dia que eu fui lá. Vamos lá para você ver o papai fazer uma tatuagem com a logo da empresa. Ela falou, pai, você não tem tatuagem nenhuma. Que bobagem, o que você vai fazer, né? E ficou bonito o coraçãozinho aqui, colorido, né? Para quem já conhece a Eu Amo Condomínio. Ela falou assim, ó, faz um aqui, falou pro cara. Botou a cabeça lá e a minha esposa fez um aqui no pulso. Então, foi aquela história que a gente montou a CGCom. Então, eu sou empresário há 24 anos, com muito amor, né? Com muita paixão por esse negócio, e acabei registrando a marca Eu Amo Condomínio em 2003. Como uma forma de, assim, vou registrar, eu vi que não estava registrado, eu falei, vou registrar, mas com uma forma assim de, eu amo o que você faz, que você não vai precisar mais trabalhar na vida, sabe? Aquela famosa frase. E anos depois se tornou um grande projeto, né, que a gente lançou ele alguns meses antes da Covid. Nós vendemos muita franquia. Eu sou o primeiro franqueador, acabei me tornando o primeiro franqueador nesse setor no Brasil. Depois vieram outras grandes companhias, eu posso até citar a Meininger, a BR Condos, maravilhosa, dentre outras também que foram surgindo. Então, eu me sinto muito, muito vaidoso, muito orgulhoso de ter sido o primeiro que teve a coragem. Não falava, não faz isso. Meu pai, de novo, franquia para coisa de hambúrguer, franquia não sei do que, condomínio, você tá louco, cara? E aí a gente encarou aquele projeto. Eu até digo que eu quero ser o McDonald's da administração condominial. Esse é o nosso sonho, no que tange ao padrão, né? Nós temos hoje franqueado em Manaus e temos em Porto Alegre. Então, a gente quer ofertar o mesmo cardápio de serviços para os síndicos daqui ou de lá, né? Mas você sabe, Marcelo, que eu fiz o caminho inverso. Eu comecei fazendo arquitetura. E depois eu fui parar em condomínios, né, fazendo arquitetura de segurança para condomínios, e aí te conheci, quer dizer, tudo tem um destino, né? Se não fossem todas essas coisas, nós não estaríamos aqui juntos hoje. Né? E acho que o pessoal que está assistindo deve estar notando que a conversa aqui, o papo, ficou bastante leve, né? Bastante informal, porque a gente até... Essa é a ideia, né? Inclusive, eu já comparecia, como o próprio Marcelo falou, a algumas inaugurações de franquias da Eu Amo Condomínio, e esse é o clima, né? O clima é trazer para o condomínio civilidade, tolerância, através do quê? Através da simplicidade, da transparência, da administração. Não é isso, Marcelo? E resiliência, né, que eu aprendi agora, e que agora cada dia que passa eu entendo que é a fé, né? Fé e esperança. E se a gente pegar o dicionário agora no Google, quem está assistindo, o internauta vai ver lá no Google, esperança, significado. É a certeza de que coisas boas virão. A certeza de que coisas boas virão. Quando a gente fala, eu tenho esperança de que isso vai acontecer, então você está tendo fé, você está depositando a tua crença que aquilo realmente vai acontecer. E qual é o problema? E aí, Percival, você que acompanhou,
nós inaugurando franquias ali no pré-pandemia, né? Eu acho que eu me culpo muito, faltou isso, eu transmiti isso para alguns empresários que estavam me acompanhando, né? Empreendedores, né? Que parecia um negócio surreal, né? Porque toda a minha equipe foi para home office, né? O escritório, e a gente falava assim, não, fica tranquilo, nós estamos aí, janeiro, fevereiro, março, abril, todo mundo volta. Deve ser alguma coisa assim, né? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, depois vocês me contam. Porque aí chegava em abril, não, maio vai estar todo mundo de volta, calma, eu acho que chegar junho tá tudo certo, e julho e tal. Chegou um ponto que a gente ainda estava vendendo franquia, pequenas empresas, grandes negócios, fazendo a segunda reportagem sobre o nosso negócio, porque era digital, né? E aí a gente não usa papel, é tudo através da internet e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu suspendi as vendas de franquia. E aí, porque os franqueados, o nosso carro-chefe comercial são eventos. A gente faz pequenos eventos, os síndicos vêm até nós, aí a gente faz o relacionamento, porque essa relação de administrador e síndico ela é uma coisa de muita confiança. Tem que ter confiança. Até eu ouço muito falar que administrador é de confiança do síndico. É lógico que a legislação exige que seja aprovado isso em assembleia, mas, primeiramente, assim, se a administradora cometer um erro financeiro, deixar de recolher um encargo ou tudo isso, o síndico que responde, depois ele pode fazer uma regressiva contra a empresa, mas é o dele que está ali exposto, né? O nome dele, a responsabilidade dele, é o CPF do síndico que está na Receita Federal. E isso, até estou agradecendo e feliz de estar aqui, que eu quero que dê voz, né? Porque muitas pessoas assumem o cargo do síndico, né? E não sabia nem se estava assumindo, estava fazendo, né? E tinha síndico que cometia, agora tem o síndico profissional, mas tinha síndico que cometia alguma atrocidade. Vou dar um exemplo. Eu cheguei para um síndico, um oriental, e olha que o oriental tem fama de ser rígido e tal, e ele não tinha o seguro obrigatório. Eu falei, cara, era um prédio de 1.002 apartamentos, residências, residencial, apartamento residencial, 1.002 apartamentos residenciais, e não tinha seguro obrigatório. E aí eu falei, você tem que fazer. Aí ele me responde, não, é muito caro, eu fiz uma cotação, e tá caro. Eu falei, tá caro. A primeira reação minha é perguntar qual cigarro o senhor fuma. Qual cigarro o senhor fuma? Por quê? Porque se o senhor for preso, é um diferencial da nossa companhia. A gente leva o cigarro para o senhor lá na cadeia, né? Porque o senhor vai preso. Né? Deus nos livre acontecer. Então, esse tipo de coisa que a gente está querendo também resgatar no que tange a consciência das responsabilidades, né? E o amor que daqui a pouco a gente deixa aqui para a gente falar um pouquinho. O que é responder essa pergunta, né? Você é capaz de amar condomínio? É isso que vocês me colocaram nessa... isso. Nessa parede? Porque muitas vezes, Marcelo, a gente vê isso, né? Condomínios é um fenômeno recente no Brasil, né? Não é uma coisa assim tão... não é antiga, né? Sim. Por exemplo, eu nasci em Guarulhos, né? 66 anos quase. Na época que eu nasci, não existia um condomínio em Guarulhos. Nenhum. Simplesmente. Não? Olha só. Hoje, Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, quase. Nossa. E é um mar de condomínios, né? Então, a gente está no meio de uma transformação cultural, inclusive. Porque você sabe muito bem, você é de Jacareí, eu sou de Guarulhos, somos até vizinhos, né? Você morar numa chácara ou numa casa e passar para um condomínio exige uma mudança de mentalidade, exige uma mudança de postura, de atitude, né? Sim, sim. Não é? Eu gostaria de... Vai. Não, vocês vão controlando o tempo, eu estou sem acesso nenhum aqui, vocês me avisem, tá? Não, tá ótimo. Eu queria... O pessoal, você já terminou? Já. Eu queria, assim, um pouco nessa colocação do Percival, e pedir, assim, a tua análise, a tua observação, por exemplo, nesse período todo, né, que você está atuando no mercado,
como que você vê, por exemplo, se realmente está havendo uma transformação, por exemplo, no perfil dos síndicos, né, de procurar conhecer a área em que vai atuar? Porque, às vezes, me dá a impressão que as pessoas entram para fazer a administração de condomínio sem conhecimento nenhum daquilo que vai fazer, achando que é uma coisa trivial, né? Que só você chega lá, vê o que está precisando, o que está faltando, conserta uma coisa ali, conserta uma coisa acolá. Você vê uma evolução, por exemplo, se fala muito nessa questão da profissionalização, mas profissionalização em que sentido? Então, como é que eu posso profissionalizar uma área se eu não sei, por exemplo, quem é o síndico no seguinte aspecto? Que formação ele deveria ter? Porque todas as áreas que a gente atua, por exemplo, a arquitetura, você sabe o que o cara tem que estudar, não é? Você tem os princípios éticos, né, da profissão, está tudo ali. E quando a gente olha para o mercado condominial, parece que é uma coisa assim que cada um atira para um lado. Não é? Como que a gente poderia pensar, por exemplo, uma profissionalização em termos de estruturação, de formação? Por exemplo, como que você vê essa questão, dada assim, a sua vivência e experiência? Ô, Bélio, que não esperava. Eu vim para cá sem uma expectativa baixa, que viriam perguntas de alto nível e de práticas até para o mercado, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. Estou muito Não, aqui feliz as mesmo. perguntas são de acordo com o que o convidado fala, a gente vai Não, olha só. formulando. Dá para eu explicar em dois momentos. Um primeiro é que, como administradora, e a gente tendo operação em vários estados, às vezes a gente faz assembleia digital agora, né? Assembleia online. Então, a participação nossa aumentou, né? Criou a distância ficou pequena, porque possibilitou eu, por exemplo, participar de uma assembleia em São Luís do Maranhão, né? E participar, ouvir os moradores e tudo mais. E essa coisa é interessante quando aparecem agora os síndicos profissionais, que aí, até para a audiência entender que não é síndico profissional ainda, né? Não é uma profissão, não é um ato laboral, que você tem 13º, férias, não, você é um cargo eletivo, né? E que qualquer um pode ser síndico. Tem até uma frase assim, qualquer um pode ser síndico, mas síndico não pode ser qualquer um, né? Eu vi esses dias os meus colegas aí, eu achei muito legal essa frase. E aí eu vejo eles muito competindo, assim, quando tá todos lá para se apresentar e tal, aquela coisa. Eu tenho MBA em finanças, eu sou matemático, eu sou bom, né, em qualidade, e eles começam a competir o que um tem mais que o outro. E eles esquecem de usar uma frase que vocês já devem saber, que é para qualquer síndico, administrador de empresa, tem que estar com ela na ponta da língua, que é a famosa QVML, né? Todos vocês aplicam nos negócios de vocês, correto? Uhum. QVML? Vocês estão fazendo assim, mas vocês nem sabem o que eu estou falando, né? Não, estamos esperando você terminar a frase. Eu fiz assim, ó. Que vantagem Maria leva? QVML. Exatamente. Então, é oferecer algo para quem está sentado e que vão os eleger ali, vão colocar ele no cargo, vão dar o cargo para ele, né? Os eleitores, os condôminos. Então, essa vantagem que eu falo muito desde 2017, a Superlógica é um software grande hoje, é líder de mercado no setor condominial, e que eu tenho a honra de ser amigo de todo o pessoal lá, o Cera, Baldini e tal, me convidaram para ser o palestrante em 2017 do lançamento de um banco só para isso, o PJ Bank. E eu fui em São Paulo, achei muito orgulhoso de estar lá. Foi lá que eu conheci o Odilei, nós somos dois também fez a palestra. Parece que eles queriam o seguinte: Marcelo, você vai entrar no palco, vai falar 1 hora e vai dizer qual é o futuro, síndico profissional ou síndico orgânico, que é o síndico que mora no empreendimento.
Aí a palestra para durar 1 hora, eu entrei, aí teve umas brincadeiras que eu fiz com o pessoal, foi muito legal, trocaram meu nome, aí eu chamei o Carlos Cera de Carlos Pera, o Baldini de Potimi, fiz uma brincadeira, o povo se divertiu, acharam até que era um stand-up comedy, não é, eu não ia falar nada sério ali, e aí eu entrei e nos primeiros minutos eu falei, olha, eu vou dar a resposta que me fizeram vir falar aqui, qual que era o futuro, síndico profissional ou síndico orgânico? Aí eu falei, o síndico profissional. Aí todo mundo ficou, ela estava lotado, aquele teatro lá do Novo Hotel no centro da cidade, ali em São Paulo, e eu lembro que eu fui, no decorrer da palestra, construindo a ideia de que o cara podia ser morador, ou ele podia ser o síndico externo, famoso síndico profissional, mas que ele tinha que ser profissional. Por quê? Porque com esse crescimento do mercado imobiliário, foram se construindo, e aí o Albério sabe, trabalhando numa multinacional, uma das maiores administradoras de imóveis do planeta, ele aí pode falar melhor que eu, mas as exigências desse morador, né, tanto no comercial quanto no residencial, elas cresceram absurdamente. Hoje eu vi um vídeo de uma mocinha condômina falando assim, não dá mais para eu ir na portaria, reservar meu salão de festas, ou fazer uma ocorrência naquele livro preto, né? Então, o que o síndico tem que ter? Tecnologia. Se ele não colocar tecnologia, né, ele não consegue fazer mais uma gestão, ele tem que ir ali num botãozinho ali, ele apertar e responder as perguntas, os pedidos, as reclamações com o protocolo e tudo mais. Segundo, ele tem que fazer gestão. Não adianta o síndico entrar só com a cara e a coragem. Eu vi outro dia uma palestra do Albério que ele falava assim, estudar as necessidades, quer dizer, você tem uma pesquisa elaborada, estatística, qual é a faixa etária que você está trabalhando ali se é um residencial, quais são os interesses daquela população, né, para você bolar uma gestão de acordo com aquilo que está lá. Né? Esses dias eu fui convidado para fazer uma palestra no CDHU, né? Eu já fiz eu sou instrutor na Universidade Secov. Dois cursos que eu participei eram de CDHU, então as necessidades eram outras. Então, isso tudo tem que ser relevado, né? E a questão da humanização, né? E não adianta o cara ter um talento de ter uma faculdade, um MBA, de ter toda a qualificação técnica, isso na hora que ele toca o interfone lá, que acabou a água da caixa d'água e está uma confusão no condomínio, ele não tem condição emocional, qualificação, ele tem capacidade emocional, né? Que antigamente era o QI, agora é o QE, coeficiente emocional, e agora tem o QA, que é o coeficiente da adversidade, né? Tá tudo bem, mas começa uma adversidade e o síndico fica maluco e não consegue administrar aquele problema que está acontecendo. E pode ser um incêndio, pode ser uma briga entre vizinhos, né? Pode ser o condômino batendo no síndico, que a gente está vendo quase que rotineiramente aí pedindo paz, né? Mais paz nos condomínios, mais amor. Então, isso tudo é um conjunto, e nós poderemos passar a tarde inteira aqui falando de questões em que vão exigir o profissionalismo, né? Vão exigir mais competências do síndico do que é o síndico aposentado. E eu não sei qual de vocês dois falou agora há pouco, o mercado está virando de ponta cabeça, né? Nós estamos falando em assembleia virtual, mas o Odilei já está falando em assembleia no metaverso, né? Nós estamos falando em evento presencial, mas estamos falando em fazer evento que todos os síndicos vão participar de uma forma metaversa, que vai ser só virtual, né? Você vai estar num evento em que vão estar pessoas do mundo inteiro sentadas numa sala, né? Então, essa profissionalização não é mais uma questão de interesse político, porque a gente viu muito órgãos de classe querer pegar isso só para arrecadar, a gente sabe disso. Não, vamos pegar os conselhos da vida aí, que eu prefiro nem citar, porque já tive muita encrenca com eles todos, com uma veia financeira. Vamos pegar porque é um nicho que está crescendo. Nós estamos falando, gente, de 200 bilhões de reais por ano, equivale a 10% do PIB brasileiro, né? Isso é movimentação de condomínio, gerando empregos,
né? Nossa, você tem hoje um mundo de profissionais diretos e indiretos que atuam nos empreendimentos, né? Não só os empregados ali de porteiro, manobrista, zelador, faxineiro e tudo mais, mas você tem as terceirizadas hoje que vão com todos os equipamentos para fazer, limpar os vidros, para pintar, para fazer jardinagem. Então, é um mercado pujante mesmo. E aí, como o Percival falou, eu me sinto, com meus 24 anos de idade, quando eu montei a minha companhia, eu me sinto agora, de novo, eu tô com essa vontade, porque eu estou vendo que dá para fazer muita coisa. E aí, como vocês falaram, o condomínio, para mim, ainda um ambiente virgem, pouco explorado. É verdade. Aliás, só para fazer um parênteses, eu já também chamei o Carlos Cera de Carlos Pera. E queria deixar um abraço para ele e para o Baldini aqui, tá certo? Que eles são pessoas muito bacanas, muito legais. São queridos. E a simplicidade, né? Que você falou no começo do programa hoje, né? O segredo, você falou, não está na sofisticação. Os grandes feitos da humanidade foram feitos de uma forma simples, né? Quer dizer, o maior administrador, nós estamos falando aqui, né? O maior síndico que eu conheço foi Jesus Cristo, né? Que andava de sandálias, né? Que é coisa mais... né? Aí dá um prato cheio para o Albélio, hein? Para o Albélio sentar aqui. A franquia dele, inclusive, deu certo, já faz um certo tempo, já, né? Faz um tempinho. Maravilha. Pessoal, se quer fazer alguma pergunta, encaixa aí. Não, eu queria dizer isso, né? O Marcelo, o Marcelo, a partir da administradora que ele acabou de dizer que fundou, que é a Cigecom, né? Ele começou lá com a maquininha de escrever, como ele falou, né? Datilografando, como é que chamava? Não é boleto? Como é que era, Marcelo? Como era o nome? Bloqueto. Então. 5 vias carbonadas que o banco dava. Então, ele datilografava bloqueto, e aí ele conheceu a atual esposa dele, que era da área de informática, né? E, por algum motivo, ele resolveu digitalizar essa operação, vamos dizer assim, de administração, que acabou gerando a Eu Amo Condomínio agora, né? Que é uma administração digital, né? Do condomínio, que evita papéis e uma série de outras coisas, né? Vocês podem até... Tem site e tudo, quem quiser conhecer melhor, é só acessar o site, que lá tem mais até informações do que a gente pode falar aqui, né? Mas o Albélio, ele tem uma experiência bastante bacana como síndico, né? Inclusive de um edifício muito importante em Belo Horizonte, que é o Parque Avenida, e que é além do edifício ter passado por um processo de certificação, AQUA, HQE, que é uma certificação bastante importante, o Albélio acabou desenvolvendo até uma visão sobre a administração dos condomínios, que até extrapola um pouco a tecnologia, extrapola um pouco vamos dizer assim, a boa vontade do síndico, né? Normalmente, ou o síndico se elege, a maioria dos síndicos se elegeu por boa vontade. Muitas vezes ninguém se candidatava e o sujeito estava lá, ele falava, bom, então sou eu, você o candidato, e era eleito. Como o Albélio falou, muitas vezes sem nenhuma preparação, né? Ou seja, nenhuma preparação a não ser a boa vontade, tá certo? E, claro, a gente conta com a honestidade de todas as pessoas, tá certo? Porque aqui nós tratamos com pessoas honestas, tá certo? Desonestidade é caso de polícia, é uma outra questão. Mas o Albélio desenvolveu essa visão, inclusive ele até montou um curso para profissionalizar síndicos, vamos dizer assim, né? Para aperfeiçoar, valorizar o próprio patrimônio. Acho que nenhum, tá certo? Nenhum morador pode ser contra. Mas a gente enxerga, e o Marcelo citou o CDHU, e isso é muito importante, na verdade,
porque são faixas de renda, são pessoas diferentes, mas cujo objetivo é o mesmo, é valorizar aquilo que eles têm. Não interessa o nível, a classe social, todos têm essa necessidade. Né? Então, eu gostaria fazer uma colocação? Antes da gente passar para o Albélio, e eu estou louco para ouvir, e isso encaixa com uma frase que eu vou falar, Percy, que é o seguinte, ó, de tudo que a gente falar de valorização do patrimônio, o maior patrimônio no condomínio não é feito de cimento e de tijolos, mas do ser humano que ali habita. Olha que coisa linda. Eu tomei posse dessa frase aí, eu ouvi de alguém, mas essa de condomínio, eu até assino, Marcelo Duarte, o maior patrimônio em condomínio é feito de cimento e tijolos, mas do ser humano que ali habita. Então, e esse ser humano, com a pandemia, a gente viu que deixou claro que todo mundo é igual, né? Você atender hoje um prédio de alto padrão, ou você atender um CDHU, uma habitação de interesse social, ali é o ser humano, cara, e aí o ser humano merece toda a nossa energia, toda a nossa dedicação, tecnologia e tudo mais, para que ele esteja bem ali dentro, né? Morando bem ali dentro. Esse é o grande desafio. Eu acabei de falar com uma síndica ainda há pouco, que eu falei assim, eu falei para ela assim, olha, nós vamos falar de amor lá com o Albélio, o Percival e tal, vê se você entra lá para prestigiar. Ela falou que o horário é corrido e tal, né, que vocês castigam o povo também, né? Aí eu falei assim, olha, uma coisa que eu vou te falar, síndico não tá bom, você muda, elege outro. A administradora não está fazendo um bom trabalho, você troca. A empresa de portaria não está atendendo, você troca. O que você não troca com tanta facilidade no seu condomínio? Moradores. Exato, é o teu vizinho, são os moradores, os condôminos, né? Então, eu falei para ela, olha, a gente pode resolver todos os problemas, tem um que a gente não resolve, que fica lá, e que é a convivência, né? Que é o foco que a gente sempre tem um olhar mais humanizado, porque eu vou te falar uma coisa, Albélio, você vai complementar aí. Amor não é feito de sentimento. Nós temos uma visão, uma política dentro da empresa, uma cultura, que a cultura é mais ampliada, né? Que a gente tem essa ideia, que o amor não é sentimento, é comportamento. Então, assim, eu tô aqui com vocês dois, faço uma puta coisa que eu amo vocês, que eu faço uma declaração de amor, meu carinho, meu respeito, eu dou as costas para vocês e já estou falando mal de vocês. Isso não é amor, gente. Isso aí é fofoca, isso aí é falta de caráter. Como ele falou, honestidade, né? E hoje, a honestidade que você falou, eu vejo empresas colocar assim, trabalhamos com honestidade. Eu falei, grande coisa, isso é obrigação. Você põe isso no seu portfólio, tira fora isso, cara. Trabalhamos com honestidade, sai para lá. Então, esse amor é aquele amor que você realmente tem uma ação em relação à pessoa, que depois, se tiver tempo, eu vou contar até uma historinha aí, que eu quero ouvir o Albélio. Não, sensacional, porque o amor não é sentimento, né? Eles são ações, né? A gente confunde essas coisas, né? É você ajudar o outro mesmo não gostando dele. Então isso é amor, tá? Reflete a questão do comportamento. Mas quando a gente olha isso, você estava falando, né, que o maior patrimônio são as pessoas, isso faz sentido. Por quê? Porque você pode ter um empreendimento de alto padrão, tecnológico, que você quiser. Mas se a qualidade das pessoas que estiverem ali, elas têm que refletir esse alto padrão, percebe? Porque senão ele não é atrativo. Então, não é só a estrutura física, né? O comportamento das pessoas também é importante, né? Porque se você chega lá, depara com um ambiente tóxico, isso não é valor, né? O seu empreendimento também não valoriza. Então, observe que é um conjunto de fatores, que você vai desde a gestão, né, que a gente está falando, entre as questões tecnológicas, entre as questões comportamentais dentro desse ambiente, a certificação também tem um papel. Então, observe que é um sistema, né? Como eu costumo falar aqui no nosso bate-papo, a gente tem um sistema, e esse sistema é todo interrelacionado, né? E se você quiser colocar esse ligamento, certificação é importante, mas se você olhar
questão comportamental é o que dá o elo, né? O que dá a vida a toda essa estrutura. É a questão do meu papel como ser humano dentro desse contexto. Esse é Organismo muito vivo, né, que é o importante. condomínio. É o condomínio vivo. Mas, por outro lado, Percival e Marcelo, quando a gente fala muito de gestão, eu sempre me perguntava, mas será que as pessoas sabem o que é gestão, por exemplo? Porque quando você olha dentro de um processo histórico, você pega cerca de 20, 30 anos atrás, por exemplo, você diferenciava o que era o gestor e o que era o administrador. O administrador era o cara que pensava, vamos dizer assim, e o gestor o que executava. Hoje isso não faz mais sentido. Se eu estou falando de gestão, eu estou falando de administração. Olha, então quando a gente vai, e isso eu fui percebendo ao longo, né, até como pesquisador das estruturas de organização, eu fui percebendo o seguinte, olha, eu estou diante aqui de uma estrutura cujos aspectos internos é o mesmo de qualquer que seja a organização. Uma coisa que eu sempre falo, aquela estrutura básica de qualquer empresa, que é objetivos, atividade, pessoas, processos e recursos. Isso é o básico de qualquer empresa. E essa mesma estrutura você tem no ambiente condominial. É claro que eu não estou dizendo que condomínio é empresa, mas ele tem a mesma estrutura. Se ele tem a mesma estrutura e eu vou fazer a gestão disso, eu preciso de ferramentas. Aonde ferramentas gerenciáveis? Aonde que estão essas ferramentas? Na administração. Então, você está fazendo ali, você pode chamar de gestor, de síndico, o que você quiser, mas ali você está fazendo o quê? Uma administração do patrimônio como um todo, né? Eu estou falando de manutenção, estou falando de limpeza, conservação, a gente está falando de pessoas que estão dentro desse processo, né? E quando você estuda administração, você estuda uma série de áreas que a complementam, porque ela não existe só. Então, você vai estudar psicologia comportamental, isso é extremamente importante, porque você está lidando com as pessoas ali no dia a dia, e esses estudos científicos do comportamento humano, eles se evoluem gradativamente. E a gente tem que procurar conhecer. Porque se eu não conheço essas coisas, o meu campo de visão pequeno, a minha atuação é pequena, mas se eu vou enlarguecendo a minha visão, ele aumenta. Quando eu falo assim, que é importante para um síndico ler um relatório do Banco Central, o foco, e saber o que é um IGPM. O que o IGPM tem a ver com a minha gestão? Eu volto novamente no campo da administração. Se ele aumenta, se ele desce, qual é o impacto? Ora, aí eu estou falando de cenários, eu estou falando de um entendimento de uma realidade econômica pela qual os condomínios estão inseridos, as pessoas também estão inseridas. Então, quando a gente começa a ver isso, e aí a gente está falando de estratégia, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de planejamento de operação, de processos, procedimentos, que é o que existe dentro de um condomínio. Ora, como é que eu posso fazer gestão se eu não sei disso? Como é que eu posso trabalhar as pessoas se eu não conheço de pessoas? Né? Porque quando a gente olha para um condomínio, o condomínio é um pedaço da sociedade. Então, não adianta você falar, entender, falar a sociedade brasileira e achar que o condomínio é diferente. Não, ele é a mesma coisa. Você vê os interesses particulares, os grupos que se formam, os conchavos. Olha na política brasileira, é a mesma coisa. Então, o seu espectro de formação, e quando a gente fala assim, profissionais do futuro, você pode colocar o síndico aí dentro, porque se você perceber quais são os elementos que ele precisa, aí você vai falar de comunicação, de relacionamento, é tudo que o síndico tem. Então, observe que essa formação administrativa, ela é ampla. Ela não pode ser com base em legislação. A legislação, ela é importante, porque a legislação é importante para qualquer
estrutura que você faz, mercado financeiro, mercado empresarial, tudo que você faz dentro de uma estrutura legal. Mas ela não te ensina tecnologia, ela não te ensina gestão, nada disso, né? E a gente deu muito foco o que pode, o que não pode, né? Foi dominado, né, pelos advogados dentro desse processo todo, e você criou uma visão estereotipada da profissão de síndico. Perfeito. Né? O que não é isso que a gente está aí. Aí, de tudo isso que a gente está falando aqui, porque não adianta você automatizar o caos, ele piora. Primeiramente, a coisa tem que funcionar sem a tecnologia. Aí, quando ela funciona, é isso que eu acho que a pergunta do pessoal é essa, à medida que eu faço aquela estrutura funcionar, aí sim eu posso ir colocando a tecnologia, né, para geração de valor, de performance, de ganho. Mas tem que ter uma preparação. Não é como as pessoas falam assim, taca a tecnologia aí. Olha, meu filho, primeiro, os processos e procedimentos, igual o pessoal faz lá na nossa consultoria dele, tem que funcionar. Eu não vou tacar ela ali, tá certo? Então, como eu falo assim, tudo está dentro de uma visão sistêmica e entra a questão do propósito, né? Assim, para onde que eu quero levar também esse condomínio? O que que eu quero fazer? O que que as pessoas esperam, né, que você faça? Então, esse diálogo, né, que você tem, não dá para você fazer com todo mundo, mas você faz com o seu conselho, que é os representantes dos condôminos. Então, ali. Então, você pode colher essa percepção aí dentro, né? Então, quando o cara pega lá, por exemplo, o curso que eu montei, que ele vê lá aquela lista, né, de estratégia, de finanças, o cara até assusta, porque não é o padrão, né, que você está habituado a trabalhar. Eu não estou falando disso. A gente está falando de administração de condomínio, né? E essa valorização, finalizando, é esse conjunto, né, pegando tudo isso, né, que a gente colocou aqui, entra essa parte da administração que você faz, ela se complementa dentro do meu entendimento do que eu estou colocando aqui como administração. Não é essa coisa assim, vou fazer, vou tacar automação aqui, vou... Não, isso para mim não faz sentido. Primeira coisa é o entendimento, são necessidades, demandas, aí eu vou colocando as coisas, né, que se gerem valor para os usuários daquele empreendimento. Eu acho que, para não me alongar muito, mas aqui dá só uma pincelada aqui. Velho, deixa eu só complementar aqui. Isso, O que é legal, complementam. Isso que você estava falando, a gente esbarra com isso. Eu não vou falar a região do país, tá? Mas lá para cima um pouco, a questão assim cultural, né? Que você está falando, até a tecnologia, ela não pode entrar. Putz, cara, você é maravilhoso. Eu te amo, cara. Porque assim, ó, você falou tudo, né? E na prática eu posso te dizer que está acontecendo isso. Então a gente perdeu um condomínio no estado que o síndico só pagava em cheque. Era costume dele, ele metia o cheque do condomínio no bolso, saía comprando, e a gente não conseguia fazer gestão naquilo. Então era isso é impossível. O cheque é o cartão, né? Também não dá. E aí piorou. E teve um outro que a gente paga tudo com nota fiscal eletrônica, porque assim, a gente já está vendo a auditoria crescer cada vez mais dentro dos condomínios, e o morador está querendo isso, né? A gente teve muitos problemas aí com síndicos que desviou valores, né? Recentemente a gente soube de uma pessoa querida que a gente, enfim, a gente acha que a pessoa é ali e não era o que estava se mostrando. E aí o que aconteceu? Com a auditoria, o que não tem nota fiscal, que não tem cupom, que não recolhe impostos, aquilo é considerado uma contravenção, né? Até porque o síndico que não paga com nota fiscal, ele está cometendo crime de sonegação fiscal. É muito sério mesmo a coisa. Em um mercado que já movimenta 200 bilhões, que nós falamos, a Receita Federal está de olho, a Fazenda, está todo mundo olhando. E cada vez mais, a hora que começar a bater isso na porta dos condomínios, se o síndico não tiver em dia com as suas obrigações ali, meu Deus! Então, nós aceleramos esse processo. Então, o digital,
ele só consegue fazer um pagamento à medida que a nota fiscal eletrônica entra na plataforma, né? Aí vem os síndicos e falam assim, não, mas aqui o cara que faz a pintura ali do rodapé e tal, eu pago ali duzentão para ele, faz um recibão legal para mim e tal, tá resolvido. E aí eu sou tipo, o que você está fazendo aqui? Eu resolvo os meus recibos aqui. Inclusive os moradores estão contentes, os moradores estão contentes, por quê? Porque o cara dá desconto. Se ele não me der a nota, ele dá um desconto de 30%, sabe os negócios assim? Aí você fala, cara, mas não pode. Aí você fala, pode, você virou errado na coisa. Então você falou de uma forma tão assertiva que precisa haver primeiro um trabalho cultural, um trabalho de a gente desmistificar paradigmas aí, até conscientização mesmo, para depois a gente entrar com uma plataforma. Agora, minha mãe e meu pai morreram, né? Meu sogro, minha sogra, hoje nós estamos órfãos aqui, todo mundo. Mas a gente sempre ouviu deles assim, ó, faça direito, porque se não vier por bem, vai por mal, hein? Então, o síndico, depois, na hora que a gente começar a ver síndico profissional aí, que estão vendo que atende 20 condomínios, outro dia me ligou uma síndica com 23 condomínios interessada, legal. Agora, já pensou se esses 23 condomínios dela estão tudo com problema de sonegação e recibão voando para cá e para lá? É o seu CPF em cada um deles. Então, aí aquele morador que ficou contente porque foi mais barato, ele vai virar as costas, ele vai sumir, vai falar assim, mas você gostou quando eu falei que era sem nota? Ele falou, quem? Eu? Então, ou então, agora a última, Percival, só essa aqui, mais um desabafo meu, mas isso eu sei que eu estou falando um pequeno percentual. O sistema digital, tudo que a gente está pagando hoje, lá no centro de operação da empresa, amanhã está na mão do morador, no aplicativo dele. Ele está vendo a nota fiscal, comprovante bancário, todos os anexos relativos àquele pagamento. E eu já tive um síndico que ele falou assim, você está me expondo aos moradores, hein? Eu falei, por quê? Ué, você está mostrando as minhas contas? Eu falei, meu amigo, a conta é do condomínio, o dinheiro é deles. Exatamente. Marcelo, tem uma frase para você, né? Em condomínios é o seguinte, a tua unidade, morador, o pronome é meu. Condomínio, o pronome é nosso. Né? Que legal, vou botar isso aqui. O pessoal tem que perceber essa diferença. Então, certas práticas nos condomínios, certas práticas do condomínio, elas têm que ser revisadas, mudadas e colocadas dentro de um padrão que o Aubélio está dizendo exatamente isso, né? Dentro de um padrão de administração, tá certo? Que possa ser digitalizado, tá? E o objetivo da tecnologia, na minha visão, é justamente automatizar o que não gera valor para gerar valor. Uau! Para o morador, o valor é a transparência. Que live, meu! É ele saber aonde está sendo aplicado o dinheiro que ele paga todo mês e por que está sendo aplicado dessa forma. Que é o que o Aubélio, resumindo o que o Aubélio disse. Se o síndico procura se armar, conhecer ferramentas de administração, adquire essas habilidades, tá certo? Ele consegue ficar transparente para todos os moradores. E é isso que precisa. Os moradores precisam saber onde está sendo gasto e por que está sendo gasto o dinheiro que eles pagam todo mês. Esse é o problema. Para isso que serve a tecnologia. Isso é um valor. E a tecnologia fez o quê? Automatizou uma série de atividades que não geram valor nenhum. Não tem cabimento hoje mais, Marcelo, você digitar os bloquetes lá. Não existe. Não tem mais cabimento. Não tem mais cabimento isso, tá certo? Então, a tecnologia vem para resolver esse problema, ou seja, ela vai automatizar uma ação, um processo que não tem mais sentido, porque não gera valor nenhum para o condomínio,
Para quê? Para gerar um outro valor que é maior, que é a transparência. Tá certo? Que, vamos dizer, faz parte do amor, vamos dizer assim. Tá certo? É. Você não vai amar alguma coisa que é escura, que é cheia de lados escondidos, né? De coisas que você não consegue entender, por que acontece assim ou por que acontece assado. Tá certo? Você deu abertura para falar uma coisa, mas eu acho que o professor Albério vai falar e vocês depois me deixam explicar exatamente isso, por que eu amaria o condomínio, que foi a pergunta da live, né? Eu vim preparado para ela. Tá aqui, ó, na ponta da língua já. Então pode emendar. Não, Albério, vai. Nós estamos aqui preparando a bola para você chutar, entendeu? Você chuta ela no final. Cara, vocês são demais. Acho que é uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. Eu acho que tem uma questão que o Percival colocou aí, né, da transparência como valor. E aí, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente tem medo de ser transparente. Isso é uma coisa impressionante, né? O que deveria ser normal. Não é? Quer dizer, eu me mostrar como eu sou, né? Porque, no fundo, quando a gente fala assim, qualquer relação, seja comercial, são relações de confianças que vão sendo construídas ao longo do tempo. E como que isso se dá? Pela transparência, né? A clareza das coisas. E a gente tem receio disso. Olha que coisa interessante, a gente tem a nossa percepção de valor é o contrário, porque a pessoa ser transparente, ela se acha que é ameaçada, que ela vai perder o emprego que ela tem. Então, todo mundo se habituou, o pessoal na nossa sociedade, tratar as coisas de forma superficial. O que a gente vai observando é exatamente esses reflexos sociais. Né, de como... É verdade. A maioria das pessoas evita colocar o dedo na ferida. Sim, exato. Foge disso. Quando é exatamente isso que precisa. Precisa. Para você resolver o problema, você precisa pôr a mão nele. Senão você não resolve. E aí você tem uma coisa que o Fukuyama, que é aquele filósofo americano, não sei se você já viu essa pesquisa dele, que ele fala dos raios de confiança. Né? O Fukuyama é o cara que acabou a história, não? Isso, né? O final até ele fala, por exemplo, que os latinos, o raio de confiança é menor do que 1. O que isso significa? Que a sua relação é estabelecida naquele grupo que você está. Saiu dali, não existe relação de confiança. É tanto que existem pesquisas que mostram que 97% do brasileiro não confia no outro. Porque o raio de confiança é menor do que 1, que é diferente do europeu, que é maior do que 1. Né? Então, isso, aí você pega num condomínio, tem vários grupos com seu raiozinho. Ali. É verdade. Então, não tem aquela unidade, né? Aquela questão da colaboração, da participação. É verdade, Albélio. No mundo anglo-saxão, o que você fala é a verdade, porque você vai se responsabilizar por aquilo que você falou. Exato. E a pessoa, de pronto, acredita no que você disse. Exato. Entendeu? Olha a diferença, só que se for mentira, você vai se responsabilizar por aquilo. Exato. Antes de a gente falar um pouco do amor, eu queria falar da honestidade que o PC estava falando tanto, assim. Eu queria que quem estivesse assistindo, que procura investigar e conhecer o trabalho desses dois magníficos profissionais que eu me espelho. Eu quero contar para vocês aqui, essa live está registrada, eu sei que muitos vão assistir, reassistam, porque o Percival, e o Albério eu estou conhecendo agora, mas o Percival, ele me faz resgatar as coisas boas da vida. Então, nós temos um grupo no Facebook lá, né? O pessoal não acredita, e a gente está fazendo negócio no Facebook, tem gente falando mal do Facebook, o Facebook... Cara, as coisas raízes estão voltando, o Orkut está voltando. Então, as coisas boas da vida não é você andar com o celular. Eu saía de manhã, 7 da manhã, num sábado, com o skatinho na mão, aquela coisa toda, e minha mãe falava só assim, filho, Deus te acompanhe, porque ela não tinha um celular e um WhatsApp para saber onde é que eu estava.
ela tinha muita fé, e aí com a formação que ela nos deu, ela sabia assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, você escolhe que caminho você quer seguir, e acreditava naquilo. E o porquê que eu quero falar isso? O Percival, quando ele posta um negócio no grupo lá, ou uma live dessa aqui, ou uma dica excepcional, e aí a gente tem aquele autorizante, a gente sempre passa lá um pente fino, né? E aí o Percival, ele sempre se preocupa assim, em agradecer, em falar, olha, obrigado a vocês que estão dando oportunidade, a gente colocar assim, eu aprovo, vai lá, sei lá, 300 coisas por dia lá, e eu recebo uma do Percival, às vezes duas ou outras que faz um carinho. O que eu quero chegar com tudo isso? Eu vejo a humanidade com muita pressa, pressa de resultado, pressa disso, pressa daquilo. Então, assim, eu fui comentar, Percival, com um empreendedor amigo meu, eu falei assim, nossa, o cara como perde tempo, eu falei, tudo bem, mas tempo para quê? É pressa do quê? Porque eu tenho assistido muito, com muita tristeza, empresários que se dedicam a vida toda para o negócio e não têm um gosto, né? De aproveitar a caminhada, né? Outro dia fala assim, olha, espero que você chegue, você vai chegar no topo, Marcelo Duarte, você vai chegar no topo. Eu falo, o que representa esse topo para você, né? E outras, eu lembrei até, foi uma síndica profissional que falou isso para mim. E eu falei assim, se você não estiver junto, não vai ter graça, porque você chegar num topo sozinho, que você não tem ninguém para comemorar, ou chega todo mundo, ou não chega ninguém, porque se está sozinho lá no topo, está tudo lá embaixo, então que vantagem você levou de diferencial de seu primeiro lugar? Então, se você também não aproveitou a caminhada dessa subida, também não teve graça, porque você se mata acreditando num futuro que é incerto, porque o que eu falo nas minhas palestras, primeira coisa... Marcelo, não é? A felicidade não está no final do caminho. O caminho é a felicidade. Nossa, essa aqui eu tenho que escrever. Caraca, eu vou escrever que está gravado, eu vou voltar. Mas olha que coisa linda. É isso aí, pessoal, você entendeu? Por que as pessoas precisam fazer uma grande reflexão na humanidade? O Albélio tem feito muito isso, com essa questão também filosófica, não, como é que fala da teologia? Teológica. Né? Isso está sendo fantástico, está sendo muito bom para mim. E acho que as pessoas têm que repensar. O cara quer resultado. Aí ele se mata, cara. Aí chegou no dia seguinte, ele foi atropelado na rua. Deus os livre, as pessoas, né? E aí, para que valeu aquilo tudo, né? Brigou com a esposa, brigou com família. De repente, a filha dele tem 30 anos de idade e ele falou assim, filha, cadê minha filha, né? Ele não viu a filha crescer. Ficou na empresa, no trabalho. Que disso valeu a pena? Então, essas reflexões que eu gosto de fazer. Eu gosto de empreender, gosto de fazer um projeto, eu quero ser o McDonald's da administração de condomínio, olha só, não é pouco não, né? Mas, cara, se eu morrer amanhã, tá tudo certo, é isso que a gente precisa pensar. Tem que haver um equilíbrio na vida das pessoas. E eu amo condomínio. Ele tem tempo ainda, Percival? Fala aí. Tem. Você tem que fazer o fecho agora. Não, mas, ó, é muito legal isso. Por que você ama condomínio? É exatamente isso. Eu estou até implantando na empresa, e agora eu tenho novos sócios, né? Tem um investidor maravilhoso. Depois eu quero trazer um dia para vocês conversarem com ele também. É um síndico profissional dos 3 maiores prédios de São José dos Campos, os 3 gigantes daqui. E está sendo muito legal tudo que está acontecendo na minha vida, né? Vocês vão falar assim, pô, tá legal, a empresa andou mal. Eu fui lá, vendi o meu Nissan, vendi meu apartamento, minha moto de R$40 mil, porque eu acreditava no projeto. Até aquele momento, o material não ia ser tão valioso para mim ter um apartamento quitado e a minha empresa perrengando, entende? E essa consciência empreendedora que as pessoas precisam ter também. E eu com uma casa na Serra de 30 mil metros quadrados, falei, cara, vamos morar lá, filha, vamos morar lá? Esposa, vamos, pegamos um caminhãozinho e levamos para lá, né? E foi quando aconteceu o acidente, eu tive que descer e tal, e num dos dias do curativo, quando eu voltei, não tinha mais casa. Aí você fica pensando, agora tá perigoso o negócio, hein? Porque aí a casa pegou fogo no momento que você estava com uma fragilidade financeira enorme, gigantesca, né? E ali você é testado. Se você não tiver o que o Albélio sempre fala, propósito, o Percival também, um propósito, e se você não tem um foco bem definido, é a hora que o cara desiste de tudo, o cara se mata, o cara que o cara faz uma bobagem na vida, termina a família, matrimônio e tudo.
E eu estou muito contente por ter chegado até aqui hoje. Hoje, para mim, é uma coroação, porque estar com vocês dois, cara, não é para qualquer um, não, né? Ser escolhido para fazer uma live com vocês. Então, assim, por que eu amo condomínio? Eu estou querendo implantar na empresa um medidor de quando a gente pega esse condomínio, primeiro condomínio, né, que entra, vai fazer a implantação. Eu costumo fazer isso nas implantações, inclusive com as construtoras. E estava falando na Albélia de Minas, né? O que eu já fiz para a MRV, por exemplo, milhares de palestras de implantação, de conscientização que ia vir em condomínio e tal. Mas eu sempre entro brincando, falo assim: quem ama condomínio, levanta a mão para mim, por favor, né? E os caras fazem o braço assim, e falam: quem contratou esse idiota? Condomínio, né? Aí eu vim aqui para pegar minha chave. Bota esse cara falando aí. E aí eu começo a falar assim: ninguém ama condomínio, por favor, quem ama condomínio, levanta a mão. E aí 1 ou 2 levanta e tal, muito timidamente eu vou explicar: olha, você não está entendendo, porque para muitas pessoas o apartamento, o condomínio é o maior patrimônio na vida da pessoa. Tem muita gente que passa a vida inteira pagando aquele apartamento, aquele imóvel, ou de repente ganha um pouco mais de dinheiro, vai para um condomínio maior, mas está sempre em condomínio. E aí eu digo assim: se é o maior investimento da sua vida, se você não amar, você está sendo, alguma coisa está errada, né? Então, alguma hipocrisia aí está acontecendo, você não está entendendo a sua vida, né? Por quê? Você ama aquilo que o condomínio proporciona. Aí eu começo a fazer outras perguntas. Você ama a segurança que o condomínio proporciona? Aí já começam mais braços na plateia a levantar. Opa, segurança, eu tenho uma pesquisa do Secov que 80% da decisão de quem mora em condomínio é por causa da segurança. Agora está começando a equilibrar. O Síndico Net fez uma pesquisa, diz que o que era maior valor é bicicletário. Olha só, porque as pessoas começaram a andar de bicicleta, e o bicicletário foi uma coisa que apontou assim: eu procuro condomínio porque tem bicicletário. Então, onde tem bicicletário, eles compram o imóvel, fecham o negócio. Mas assim, a piscina, a sauna, a churrasqueira, agora tem condomínio que tem cinema, né? Então, são grandes empreendimentos que eles chamam de condomínios clube, né? E porque você paga mais barato. Então, meu pai morava num apartamento de 16 unidades. Então, era para ratear tudo aquilo só por 16. Ficava caríssimo o condomínio do meu pai. E ele mudou, quando a minha mãe faleceu, para um outro empreendimento que tinha 100 mil coisas a mais e custava 1/3 do preço, né? Então, o que ele viu? Que tinha maior número de unidades. Então, o que isso proporciona também? O vizinho, gente, na Covid ficou tão latente, porque assim, aquelas senhoras que tinham parentes do outro lado da cidade, elas não foram bem atendidas como os vizinhos, jovens que faziam mutirão para comprar medicamento, alimento. Então, as pessoas começaram a ter consciência assim, que se você numa madrugada passa mal, não é para o teu parente do outro lado da cidade que você vai ligar, você vai bater na porta do vizinho e me leva para o hospital, pelo amor de Deus, e ele que vai salvar a tua vida. E talvez aquela pessoa que você anda no elevador, que você nem dá bom dia, boa tarde, né? Então, essa consciência começou a ficar... Daí eu começo a perguntar isso e tudo. Você gosta disso tudo? Tá, aí eu faço a pergunta: quem ama condomínio? Aí a plateia toda levanta a mão lá e começa a ter consciência assim: puta, como é legal morar no condomínio. Por exemplo, eu tô de aluguel, né? A empresa alugou esse apartamento que eu tô aqui para eu morar, até que a gente resolva todas essas coisas que aconteceram na minha vida e tal. Eu virei um sem-teto, um homeless, né? Meu filho mora em San Diego e fala: papai, você é homeless agora? O apartamento, a chácara pegou fogo, né? E a gente está tentando levar isso de uma forma divertida, né? Engraçada. E aqui, chega um horário da noite, você pode pedir, por exemplo, tem um apartamento populoso, né? Tem pessoas que estão desempregadas, que agora perderam a atividade e que estão fazendo negócios, assim. Então, você tem uma sopa, um caldo verde, vem até com cardápio no grupo de WhatsApp do condomínio, né? Tem uma outra que faz lá bolo no pote, e aí tem um que faz... Delicioso. Então, começou lá, o cara trabalha com Herbalife, o outro trabalha com Avon, e aí eles começam a fazer um network maravilhoso dentro do seu próprio condomínio, até negócios. O que eu estou querendo mostrar?
que até negócios pode ser feito. Então, a pessoa ama, assim, condomínio, porque ela não tem noção do que o condomínio pode promover na vida dela, né? Então, e o melhor de tudo, rateio de despesa, porque se você for ter uma piscina, uma churrasqueira, uma portaria 24 horas sozinho numa casa, tem que ser milionário, né? Para poder pagar sim. tudo isso. Então, o rateio da despesa é uma das grandes vantagens do condomínio, né? Que é a vaquinha. Nós três vamos comer uma pizza de R$ 15, 5 para cada um, né? E, então, eu queria dizer isso, que falta o entendimento, como o Percival falou, né? Na verdade, todo mundo ama condomínio, mas não sabe por que ama, né? Aquilo que ele promove e aquilo que ele te dá. E aí, aproveitar a dar uma dica aqui. Quando você aí, a internauta, né, que está assistindo esse programa, que for escolher um condomínio e não mora ainda, ver se o seu estilo de vida, né, se o seu bolso, né, os costumes. Eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, né, o tamanho. Você tem 2 carros, você não vai comprar um apartamento com uma garagem, ficar colocando naquela do vizinho que está fechado, né? Então, os grandes problemas hoje de convivência começam por desconhecimento dessa análise. Uma senhora falou para mim uma vez, outro dia: puxa, Marcelo, agora proibiram o meu filho de andar de bicicleta na garagem, skate, porque risca o carro. E aqui não tem uma piscina, não tem uma quadra poliesportiva, não tem nada. Mas eu perguntei, quando a senhora comprou, tinha e tiraram a piscina daqui, tiraram a quadra? Não, lógico que não, já era assim. Eu falei, então, a culpa não é do síndico, né? Então compra, tem uma piscina bonita, já só em trazer os familiares lá, mas na convenção está lá, uso exclusivo dos condôminos, né? Então, Mas aí Marcelo, aí é o propósito do condomínio. É por que você vai morar naquele condomínio. Ou por que você vai trabalhar naquele condomínio. Você tem que saber isso, porque o síndico tem que usar isso para qualificar o propósito que o condomínio já tem. Então, uma pessoa, por exemplo, pode querer morar no centro da cidade de São Paulo, num condomínio que não tem nada, nem hall de entrada, às vezes, só uma porta, tá certo? Porque para ela busca naquele condomínio alguma outra coisa, que não é a piscina, não é o salão de festa, não é a churrasqueira, não é nada disso. E se a pessoa vai morar num condomínio gigante, lá no Tamboré, no Alphaville, numa casa de 300 metros, ela busca uma outra coisa. Ambos são condomínios. Perfeito. Ambos são condomínios. Mas a pessoa tem que saber o que ela busca. E o síndico tem que definir esse propósito daquele específico condomínio, como o Albélio falou, e desenvolver essa potencialidade que esse condomínio tem. Show! Gran finale! Que legal, gente, que legal. Ó, 1h aqui, 1h15, hein? Não é isso? O pessoal nós estouramos o tempo já, como sempre. Certo? Daria para ficar com o Marcelo mais uns 3 dias aqui nessa live conversando, mas vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Não se esqueçam, eu amo condomínios, pode procurar na internet que vocês vão achar, e aí vocês vão conhecer mais sobre o Marcelo e sobre essa proposta dele, que é uma franquia hoje em nível nacional de administração de condomínios, e eu vou pedir para o Albélio encerrar e dar a palavra final para o Marcelo aqui, para a gente poder encerrar essa live e já convidar todos para a próxima, daqui 15 dias. Eu acho que eu não vou encerrar, porque ficaria assim até deselegante, né, dada o alto nível do bate-papo, né? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, esperem a continuidade, né? Que eu acho que ficaria mais assim, adaptado ao nosso convidado, mas agradeço assim, demais a presença do Marcelo, né, para esse bate-papo de alto nível, né? Alto nível no sentido de sem arrogância, mas no sentido de contribuir, né, para uma discussão mais profissional desse nosso mercado. Eu acho que ainda carece, né, de discussões
de alto nível, não discussões vazias que não levam a nada. Então, acho que esse bate-papo aqui, como sempre, ele dá mais uma contribuição, né? Ele não dá todas as respostas, mas ele dá possíveis respostas para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, né? E onde a profissão seja cada vez mais valorizada. Então, Marcelo, muito obrigado, e a palavra agora é com você. Uma vez eu fui casar e o sacerdote lá, o pastor, o padre, falou assim, que se eu quisesse ser feliz, eu que não casasse, né? E aí perguntou para minha esposa, ela disse a mesma coisa. E aí eu trago essa analogia para os condomínios, né? Você não vai morar num condomínio para ser feliz, você vai para fazer o seu vizinho feliz, né? Porque hoje os grandes problemas começam nisso, tanto no exemplo conjugal, matrimonial que eu falei, quanto de convivência no condomínio. Você sabe que o teu vizinho acorda cedo e precisa dormir porque ele vai acordar, vai trabalhar numa indústria e tal, não vai fazer uma festa até 3 horas da manhã com som alto, né? Então, essa consciência que a gente quer resgatar aí, porque a velha questão, né? Você só vai ter respeito à medida que você dá o respeito, né? Então, que as pessoas se amem mais, se respeitem mais os condomínios, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, esse amor de comprometimento, esse amor de ação, né? De união, de agregar valor, que o Roberto falou bem, né? O festival de honestidade, de verdade, né? E aí que todos sejam felizes, por consequência das suas próprias atitudes que vão ser refletidas em você. A vida é como uma bola, você dá um bicudão na parede, ela vai voltar com toda aquela força para você. Você dá uma rasteirinha, ela bate e volta devagar, né? Então, essa mudança que a gente quer no mercado condominial, ela começa dentro da gente, né? Porque o mundo só muda à medida que a gente muda. Então, que a gente comece já a ser o exemplo, né, para que as pessoas possam seguir e essa transformação vir de cadeia. Não adianta pensar individual e se dar mal coletivo. O negócio é pensar coletivo para você ter uma vantagemzinha lá individual. Um beijo para vocês, gente. Obrigado por estar aqui, viu? Muito feliz. Maravilha. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Excelente. Até a próxima. Até a próxima.